dessa ação da ação de alimentos, vamos falar um pouquinho das características. A primeira característica é a irrenunciabilidade. Os alimentos são irrenunciáveis. Alimentos são irrenunciáveis. O menor incapaz, ele não pode renunciar ao direito a alimentos. Essa regra não se aplica entre cônjuges e companheiros. Em divórcios, separações ou dissolução de união estável, entre cônjuges e companheiros pode haver uma renúncia recíproca. É muito comum que aconteça isso. Os cônjuges renunciam o direito à pensão alimentícia. É possível. Essa regra da irrenunciabilidade não vai se aplicar em relação aos incapazes, em relação àqueles que decorrem daquela relação de parentesco nessa linha reta. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que existe. Vamos inverter agora. A guarda da criança vai ficar com o pai e a mãe tem um direito de visita. E vamos supor que, no momento, a mãe precisa se estabelecer, não tem condição de pagar pensão alimentícia e o pai tem uma condição de pagar alimentícia muito grande. E não pagar pensão alimentícia, mas suprir todas as necessidades do filho sem o auxílio de uma pensão alimentícia do outro cônjuge. Vamos colocar dessa forma. Como que ficaria? Poderia, num acordo, numa sentença, num termo de audiência, haver essa renúncia, mesmo que a criança não precise? Não, não pode. O máximo que pode acontecer, se naquele momento não for fixar um valor de pensão, porque geralmente, até para fins simbólicos, o Ministério Público pede para fixar e deixar fixado, o máximo que pode acontecer é ter uma parte escrita assim. O menor deixar de exercer o direito, mas não é a mesma coisa que renúncia. Deixa de exercer o seu direito à pensão alimentícia neste atual contexto, considerando a ausência de possibilidade, podendo exercê-lo futuramente. O deixar de exercer é possível, a renúncia não. Então, se você fala, o menor renuncia o direito aos alimentos, o Ministério Público vai fazer um parecer, o juiz não vai aceitar, porque os alimentos têm a característica da irrenunciabilidade. Futuramente, pode ser que esse menor precise, né, lá na frente, dessa pensão alimentícia. Outra característica dos alimentos, os alimentos eles são incedíveis. O direito aos alimentos não podem ser cedidos. Vamos supor que nesse momento eu não preciso dos alimentos, mas a Amanda quer. E nós temos, a Amanda, por exemplo, fomos criadas juntas, por exemplo. Não tem a relação de parentesco, mas foi criada na mesma casa, enfim. E houve uma ruptura. Eu não preciso, mas eu quero. Eu não posso ceder o meu direito aos alimentos para ela ou para qualquer outra pessoa. Isso não pode acontecer. Mas vamos supor que lá na prática você recebe, passa o dinheiro para ela. Não, mas eu não estou falando em termos de processo. Eu estou falando em termos de registrar isso em sentença, registrar isso em decisão. Direito a alimentos não podem ser cedidos. Outra característica dos alimentos, os alimentos são impenhoráveis. Não pode ter penhora em cima de pensão alimentícia. Alimentos são impenhoráveis. Outra característica dos alimentos, incompensabilidade. A dívida de alimentos, ela não pode ser compensada com outra dívida. Então, vamos supor que um casal, né, se separou, se divorciou, um deve para o outro o valor X, mas de outra coisa, de um carro, de alguma outra dívida, alguma coisa que ficou pendente aí, e o outro que tem que pagar a pensão, está ali com aquele valor, o que tem que receber, vira e fala assim, olha, eu tenho que te pagar a pensão, mas como você me deve 5 mil reais, eu vou ficar 2 meses, 3 meses sem pagar a pensão para você. Só que vamos registrar isso no processo, porque comprova que... Não, o juiz vai indeferir. Porque dívida de pensão alimentícia, ela é incompensável. Eu não compenso dívida de pensão alimentícia. Mas na prática, se eu fizer na prática, as pessoas fazem coisas. Mas registrar isso em processo vai ser indeferido. Pedir essa compensação no processo vai ser indeferido. Por quê? Porque alimentos são incompensáveis, tem a característica da incompensabilidade. Vamos para uma característica da pensão dos alimentos, que ela é muito... as pessoas sempre perguntam muito sobre ela, que é a característica da irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade dos alimentos?
Os alimentos, uma vez prestados, eles são irrestituíveis. Isso é a irrepetibilidade dos alimentos. Quando eu falei da investigação de paternidade acumulada com alimentos, e suponhamos que um juiz ou uma juíza tenham concedido, a título de tutela cautelar, alimentos nessa ação de investigação de paternidade com alimentos. Então, vamos lá. Um caso muito comum, fixou R$1.000 por mês, fixou um salário mínimo por mês. 10 meses pagando um salário mínimo até o resultado da perícia, que é o exame de DNA. Chega lá no dia da abertura do exame, fez a coleta, lá no dia da abertura do exame, fica constatado que o cidadão não é pai da criança. E ele já pagou aí mais de R$10.000 por mês, sem a atualização, se fosse cobrar de novo a dívida, para uma criança que ele não é o pai. A primeira reação que ele vai ter, se vocês estiverem trabalhando nesses casos, vai ser virar para você e falar assim, eu quero o meu dinheiro de volta. E aí que entra a questão complicada. Os alimentos, eles têm a característica da irrepetibilidade, que é a mesma coisa no direito, assim, o que são sinônimos, aí são restituíveis. Uma vez pagos, eles não podem ser restituídos. Ah, mas ele não vai ver esse dinheiro, não, a título de restituição de pensão alimentícia, não. Teve um caso interessante que não é em todas as situações que isso vai acontecer, porque o fato de você processar alguém por si só não vai gerar o dever dela indenizar se a coisa não deu certo. Se isso virar moda no Brasil, Deus me livre. O fato de eu processar, eu quero processar, por exemplo, o Guilherme. Processei o Guilherme Vilela por algum motivo, perdi a ação. Aí vem o Guilherme e fala assim, agora eu vou processá-la por danos morais porque ela me processou. Não, porque senão, imagina o que vai virar o judiciário brasileiro se um processo ou outro. Agora, depende do tipo de constrangimento que isso gerou. É isso que você tem que analisar. Vou pegar um caso que aconteceu aqui no interior de Goiás. Houve uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Alegou-se que um suposto pai teria um filho de 3 anos. Ele tinha um relacionamento de noivado, um relacionamento com o noivado, tudo junto, a soma, daria mais que a idade da criança. Então, a criança era mais nova do que o relacionamento. O que aconteceu? Quando uma mulher foi lá para um advogado, a criança ajuizou a investigação de paternidade acumulada com alimentos, representado pela mãe, contra este homem, no interior aqui de Goiás, foi um escândalo na cidade. Ele faltava assim, praticamente 15 dias para o casamento dele, e houve um rompimento de noivado por causa disso, houve todo um transtorno muito grande, até a própria comunidade que ele fazia parte de eventos da igreja, e saiu de tudo. Ele teve a vida dele arrebentada por causa dessa ação, e ele negando desde o início, negando desde o início, que nunca tinha visto essa pessoa na vida dele. O que aconteceu? Quando chegou, depois de mais de um ano, e ele pagando alimentos, ele foi condenado a pagar R$2.000 de alimentos para essa criança, pagou mais de um ano R$2.000, e chegou lá na frente, ele não era o pai. Saiu o resultado lá e não era o pai. Ele tinha perdido amigos, ele perdeu o noivado, a ex-noiva já estava num novo relacionamento. Então a vida andou. Ele sentiu um certo isolamento social por causa disso, porque ninguém esperava. E na cidade ele era uma pessoa muito conhecida. A primeira reação dele falou: quero pegar meu dinheiro de volta, mas os alimentos são irrestituíveis. E ele conseguiu ajuizar uma ação de indenização por danos morais não contra a criança, mas contra a mãe da criança, pela má fé. Observem que não é só pelo fato do processo. Teve todo um constrangimento envolvido, teve rompimento de noivado, teve cancelamento de contratos para o casamento, né, que estava chegando em 15 dias. Então, tem toda uma questão material envolvida também. E em nenhum momento ele mencionou que queria pegar os alimentos de volta. Ele só ajuizou uma ação contra uma pessoa que causou um constrangimento moral muito grande, mas também causou prejuízo financeiro muito grande em razão da atitude. Não pelo fato dela ter processado ele, não pelo processo em si. E também não pediu restituição de alimentos. Ele ganhou a ação, mas pelos prejuízos que ele sofreu materiais e pelo prejuízo moral, constrangimento moral, ele ganhou uma indenização. E tanto que foi feito em juizado, para vocês perceberem que a questão alimentar não foi levada em consideração, foi só levado em consideração patrimônio e levado em consideração constrangimento.
e uma ação de indenização. E não foi uma ação de restituição de alimentos, porque os alimentos são, uma vez prestados, eles são irrestituíveis. Bom, mas isso é só um precedente, tá? Não é moda, não. Condicionalidade. Como eu disse para vocês, para se fixar alimentos, deve-se levar em consideração não é só um binômio que a gente ouve falar por aí, não. É um trinômio. O primeiro é a necessidade. Quais são as necessidades da pessoa que vai pedir alimentos? Tem que levar em consideração e eu preciso comprovar isso. Segundo, quais são as possibilidades de quem vai pagar? Aí tem que haver um equilíbrio. O que você pode pagar? Isso é comprovado também. Então, o juiz ou a juíza pede informação de onde a pessoa trabalha, pede para juntar documento, oficia para saber quais são os rendimentos daquela pessoa. Se for necessário, quebra-se o sigilo bancário. Se for necessário, sai rastreando nos cartórios para saber se tem bens. Então, tem toda uma investigação aí, dentro de uma ação de alimentos litigiosa, construção, para saber dessas possibilidades. Mas também existe a razoabilidade. Porque, às vezes, a gente tem aí uma necessidade, tem uma possibilidade muito grande, e aí fica um pouco desproporcional. Ou tem necessidade muito grande com a possibilidade curta, e aí fala assim, como eu não estou trabalhando, eu não vou pagar nada. Não, o judiciário não deixa dessa forma, não. Tem que haver uma razoabilidade no valor da pensão que é fixado. Então, por exemplo, não tem necessidade se receber 15 mil. Um bebê receber 15, se ele não tem problema de saúde, se ele não precisa de um alimento, né, próprio, um alimento diferenciado, ou alguma coisa diferenciada, algo. Então, ele tem uma certa situação de valores normais aqui, padronizados, mais ou menos de despesa, e pede-se 15 mil reais de pensão alimentícia. Também tem que ver. Então, tudo é complicado, tem que fazer uma análise da possibilidade da necessidade, mas dentro de uma razoabilidade. Exemplo que eu vi recentemente acontecer: majorou-se alimentos, dobrou o valor de alimentos provisórios pelo fato de um profissional ser médico. Então, a criança ela já ganhava 4 mil reais de pensão alimentícia e, do nada, surge outra decisão interlocutória de alimentos provisórios no curso do processo, sem instrução, sob o argumento de ser médico, nós vamos pular para 8. Então, o único critério é ser médico. E esse critério, unicamente de profissão, a gente sabe que não pode ser utilizado como argumento. Existem advogados e advogados, existem empresários e empresários, existem médicos e médicos, existem professores e professores. Então, existem uma gama de situações que devem ser consideradas e não um só critério. Então, a decisão que majora, que diminui alimentos, ela tem que ser muito bem fundamentada, levando em consideração as necessidades, levando em consideração as possibilidades e a razoabilidade daquela decisão. Acrescentem a razoabilidade, porque tudo que a gente estuda tem aí só os dois, necessidade e possibilidade. Necessidade e possibilidade, e é algo que as decisões recentes dos tribunais em relação a alimentos têm considerado, que é a questão da razoabilidade na fixação desses alimentos. E, por fim, como última característica, nós temos a variabilidade. A variabilidade a gente já falou, mas os alimentos são variáveis. Uma vez fixados, os alimentos eles podem ser revistos a qualquer tempo. Então, eu não tenho uma imutabilidade, uma situação de imutabilidade em relação a esses alimentos. Uma vez prestados, eles podem ser revistos a qualquer tempo. É a mesma coisa de eu dizer que esses alimentos eles não fazem coisa julgada, especialmente a coisa julgada material. Posso até não discutir naquele processo, mas posso perfeitamente ajuizar uma ação revisional de alimentos, caso haja algum tipo de alteração numa situação econômica, tanto da parte autora como da parte ré. Então, é possível que isso aconteça. Então, nós temos a possibilidade desses alimentos sofrerem alguma alteração em razão do valor. Tá? Então, nós temos essas características, essas divisões. A gente faz primeiro essa parte aí do direito civil dentro dos alimentos e a gente acaba compreendendo algumas situações que acontecem na própria ação de alimentos. Porque quando eu entro em ação de alimentos, propriamente dito, eu vou ter como fundamento jurídico a Lei 5478 de 68, que vai me trazer um procedimento muito simplificado. Eu tenho
uma ação, uma petição inicial que vai seguir os requisitos do artigo 319 do CPC, porque é lá que estão os requisitos do artigo 319, é uma vara de família, foro do alimentando, o foro é do alimentando, é de quem está precisando dos alimentos. Ah, professora, mas isso é só para ação de alimentos, para qualquer ação que se discuta alimentos, tá? Então, assim, a gente está quase finalizando, já apareceu uma mensagem aqui para mim, daqui a pouquinho finaliza, mas o foro competente é o foro do alimentando, mesmo que seja uma ação revisional, mesmo que seja uma ação de investigação, aquilo que se discute alimentos, eu puxo para o foro do alimentando. Luciene, independente da causa do alimento, pode ser revisto? Não. Até os alimentos delito? Não. Só os alimentos decorrentes da relação de parentesco. Esses alimentos delitos, eles foram fixados em razão da ocorrência de um ato ilícito. Então, o máximo que você vai ter nessa situação da ocorrência de um ato ilícito é o inadimplemento, porque ele entra como indenização. A gente está estudando a essência dele, mas é uma indenização, é uma ação de indenização. O máximo que você vai ter é um inadimplemento, a pessoa não pagou. E se a pessoa não pagou, o que vai acontecer? Você vai utilizar os meios coercitivos da execução. A penhora online, a penhora de bens, aqueles elementos que a gente usa numa indenização normal, tá? Eu não posso pedir essa revisão. Ah, mas espera aí. Exemplo. Foi fixado a título de... Vai aparecer indenização. A natureza é alimentícia, mas indenização. O valor de 100 mil reais. Você, Luciene, não concorda. O que te resta fazer é o quê quando você não concorda com uma sentença? Ou com uma decisão? Recorrer. Não ajuizar uma ação revisional. Então, a título de apelação, a título de agravo de instrumento, se for, né, de forma provisória no processo, uma tutela que foi concedida, você recorre porque você não concorda com esse valor, mas não em uma revisional de alimentos, porque ele entra como uma indenização. Ok? Beleza? Gente, ficou alguma dúvida aqui nessa parte dos alimentos até agora? Porque daqui para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar esse procedimento. O procedimento, na verdade, ele é muito simples, porque você ajuiza. Eu só quero fazer com vocês um ponto interessante da petição inicial de alimentos, da importância de se fazer uma planilha, se vocês estão ali trabalhando, né, para o lado de que eu estou alimentando, de se ter uma planilha que discrimine. Ah, mas eu não tenho o valor exato, mas vocês têm valores aproximados, porque vocês não vão chegar num valor de pensão alimentícia. É só para esse valor ter um parâmetro. De onde vocês tiraram esse valor a partir daquela despesa? Então, alimentação, vestuário, saúde. Vocês discriminam para se chegar num valor para se pedir, colocar ali a fixação. Então, eu sempre recomendo, quando a gente faz uma ação de alimentos, a divisão das necessidades da possibilidade. Então, você faz de forma separada as necessidades e apresenta na petição inicial todas aquelas possibilidades que você tem conhecimento. Ah, mas eu não sei quanto que fulano ganha naquela empresa X. Apresenta o nome da empresa e pede para oficiar naquela empresa para que seja informado os rendimentos dessa pessoa naquele determinado local. Ah, eu sei que ele é autônomo, mas tem a movimentação financeira. Então, durante a instrução, vocês vão pedir uma possível quebra de sigilo bancário, né? Mas isso tem que ser por decisão, não é só chegar, vai acontecer, vai ter uma análise judicial se vai ter a necessidade disso ou não. Apresentação de declaração de imposto de renda, tudo aquilo que é possível se comprovar a movimentação financeira para que a gente consiga provar a possibilidade. Provar a necessidade é mais fácil. Provar a possibilidade, às vezes, é um pouco complicado quando a pessoa ela não tem um trabalho que está registrado em determinada empresa, ela não tem aquele contra-cheque, aquela situação fica mais subjetiva e vocês vão ter um trabalho maior para buscar essas informações para se comprovar essa possibilidade da pessoa no pagamento da pensão, tá? Por isso que é importante a tabela na petição inicial e separar, fazer uma petição organizada com necessidades e possibilidades para se chegar num valor. A gente tem algumas características interessantes dentro do procedimento dos alimentos, a gente vai fechar no nosso próximo encontro. E eu quero entrar no nosso, por isso que no próximo encontro nós faremos também 2 momentos. Eu gostaria muito de entrar com vocês, aproveitando o contexto, na execução de alimentos. Eu vou bater nessa tecla, porque a execução de alimentos é algo que ainda, mesmo com o CPC de 2015, não é algo que está
muito esclarecido de como se executar pensão alimentícia, considerando que nós podemos pedir prisão, considerando que nós podemos pedir penhora. Tem algumas questões da prisão que é importante a gente conversar, a questão da penhora também, quando eu peço prisão, quando eu peço penhora. Isso aí é importante, porque o código só me diz que tem a extrajudicial e o cumprimento de sentença. E eu preciso saber quando utilizar a penhora, a prisão e como que eu faço isso nas peças. Se eu posso fazer uma só, se eu faço duas. Então, são mais questões práticas da execução de alimentos que eu gostaria de fazer com vocês também no nosso próximo encontro, porque aí a gente fecha o procedimento da ação de alimentos e fala um pouco dessa execução de alimentos. Posteriormente, numa aula posterior, alimentos a gente fecha na próxima aula. Posteriormente, nós já entraremos no divórcio. Nós já faremos os divórcios das pessoas. Quais são as formas de divorciar as pessoas? Eu gosto de fazer alimentos antes, porque acaba que a gente vai entrar no divórcio e vai entrar num campo que vai precisar do conhecimento de alimentos. Luciene, os alimentos gravídicos a gente deixa para o final da aula, sempre para o final do procedimento, para a gente compreender quando que pode acumular alimentos gravídicos com outras ações. Tá? Então, a gente sempre deixa os alimentos para falar um pouquinho dele especificamente no final do conteúdo de alimentos lá depois de execução, tá bom? Gente, tem alguma dúvida? Até aqui? Não. Nada, nada? Tá, então fiquem tranquilos. Professora, eu só tenho uma dúvida quanto a... Está dando para ouvir? Está dando para escutar? Ou não? Tá dando. Vou só dar o último recadinho aí, eu vou fechar com a pergunta, porque se encerrar a sessão, você me manda Tá bom. no celular. Então é isso. A prova vai ficar disponível quando o sistema for, né, liberar lá para vocês, aí já é o sistema. Os professores estão inserindo as questões. Como eu mencionei no início da aula, juizado especial civil, juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública e ação civil pública. Esse é o conteúdo da nossa primeira VA. O material por termos a aula presencial está no Liceu. A partir de hoje, temos conteúdo para a segunda VA. Então, a matéria de hoje não vai cair na primeira VA, que vocês farão da forma que for passada para vocês. Qualquer dúvida que tenham até a prova, entrem em contato comigo, tá bom? Vou aproveitar esse momento para terminar de inserir aqui, porque realmente são 3, 4 horas para inserir de 5 em 5 questões nesse sistema para vocês. Tá? Pode falar, Luciene. Quando o juiz, por exemplo, não consegue fazer a mensuração, porque a pessoa é profissional liberal, igual um médico que você citou, ele pode, pela classificação da profissão, pegar uma média e arbitrar esse valor, ou ele tem que seguir realmente o que ele conseguir apurar que a pessoa recebeu? O critério da profissão por si só, Luciene, ele não pode ser um argumento da profissão por si só. Ele não pode ser um argumento para se fixar a pensão alimentícia. Você tem que acumular mais informações. A pessoa pode estar desempregada, por exemplo, a pessoa pode estar acometida de uma doença que a impede de trabalhar e essa informação não aparece no processo. Então, é um conjunto de informações que devem aparecer. Acontece, não vou dizer para você que não acontece, acontece. Quando isso acontece, as pessoas recorrem e conseguem, na grande maioria das vezes, quando é fixado só com base em alegar a profissão. O juiz uma ação de alimentos, uma criança juiz uma ação de alimentos contra você e fala assim, você formou, é advogado. Eu quero 5 mil de pensão alimentícia da Luciene porque ela é advogada. E o único critério é esse. Aí você fica assim, mas quais são as possibilidades dentro disso que ela ganha como advogada? Então, é um conjunto de situações que vão caracterizar suas possibilidades. Declaração de imposto de renda, algumas informações, você presta alguma assessoria, então a pessoa vai te rastreando. Posso dizer para vocês na prática que tem um rastreio, apresentação dos extratos bancários, da sua movimentação financeira, como que funciona. Se for necessária a prova testemunhal, aí acaba na próxima instrução, tá? Já apareceu aqui para mim que falta só um minuto para... Eu vou ver se essa semana eu consigo, porque eu fico angustiada aqui com esse Zoom de 40 minutos, às vezes eu falo demais. Para quem fala demais, esse tempo assim limitado, eu vou ver o que eu faço em termos de aquisição do pacote para não ter essas interrupções e a gente seguir aí, mais aí, eu não sei, principalmente no seu tempo da quarentena, como vai ser,
Mas para a gente aproveitar o máximo possível. Então, durante a semana eu vou ver aí a forma de adquirir alguma coisa aí, algum pacote para ver se melhora esse tempo, tá bom? Porque me angustia esse tempo. Quem gosta de falar quase infarta que esse negócio aqui aparece na frente. Mas é isso, gente. Tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo, tá bom? Todos vocês têm meu telefone. Espero que todos estejam bem. Amanda, sinto muito pela sua perda, quero registrar.